É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, hein? Onde eu sempre falo, saúde não é brinquedo. E você, hein? Já parou para pensar, observar no seu sono, do seu familiar, no ronco? Pois bem, então, meus amigos, hoje eu trago aqui no programa a colega pneumologista com residência formada em medicina do sono, a doutora Annelise Weingärtner. Falei certo? Falou, Weingärtner, tá tudo bem. Muito bem, bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Rodrigo, um prazer participar e falar de um assunto tão importante que é o sono, a qualidade do sono, né? A gente nunca se questiona e sempre acha que o sono é algo superficial, né? E eu acho muito importante isso, a gente refletir e pensar, né, como andam os nossos hábitos. Então, meus amigos, eu trago a Annelise hoje aqui no programa como questão também de alerta. Porque você, o seu familiar ou algum conhecido próximo está desprezando um momento muito especial do nosso dia, que é o sono com qualidade, o sono reparador. Não tendo um sono com qualidade e um sono reparador, teremos certamente uma explosão de descontroles, sendo elas principalmente metabólicos. Então, como se entende que a apneia obstrutiva do sono, a falta da respiração no sono, associada a ela aos roncos, são um problema grave de saúde, porque as pessoas não se dão conta, porque não gera dor e tu não percebe o problema que está gerando. Então, como o sono e o ronco, a apneia, é um problema multifatorial, eu te trago aqui para explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa síndrome obstrutiva, né, da apneia do sono e por que ela é multifatorial. A apneia do sono, ela é super prevalente, né? 1/3 da população tem alguma questão de ronco, apneia, né? E ela sim, ela é multifatorial, né? Ela tem vários fatores que, né, nos levam a ter ronco e apneia, que é, né, ganho de peso, né? A língua engorda, obstrui a passagem do ar, algumas questões de anatomia, né? O queixo muito para trás, enfim, né, fatores, uma patência nasal inadequada, né? Enfim, medicamentos fazem a gente roncar, ser homem, né? Tabagismo, entre outros fatores. Então, ele tem vários pequenas desencadeantes do ronco, né? E isso, a gente tem uma cultura de olhar e dizer, o meu pai, ele tem um ronco, mas ele é um ronco normal. Isso se escuta muito, né, no consultório. E não é normal, né? O ronco, ele obstrui a passagem, é por alguma flacidez de via aérea, algum mecanismo que obstrui a passagem do ar, né? E aí as estruturas vibram, fazem o barulho do ronco. E o ronco é um sinal de alerta, né? Que tu pode estar fazendo apneia ou não. E isso pode levar à privação do sono de forma crônica, né? E desencadear diversos fatores, enfim, que vão realmente impactar no nosso dia a dia, metabolicamente falando, né? O ronco, gente, é o ressonar, é o vibrar das estruturas do fundo do nariz junto com o fundo da garganta. Isso, a ressonância disso gera um barulho. Isso. E esse barulho a gente traduz como ronco. É que não tem nenhum osso ali naquelas estruturas, né? E aí elas vibram e fazem o barulho. Quanto mais ronco. molengo, pior. Exatamente. Por isso que às vezes eu falo para as gurias, meninas,
os guris roncam muito mais do que a gente. O nosso problema quando a gente chega na menopausa é um tendel, né? Porque realmente a nossa via aérea fica muito mais flácida, né? E aí a gente começa a roncar muito, né? Então é um fator que a gente tem que se preparar para quando a gente chega na menopausa também, né? Isso é um fator que eu esqueci de falar anteriormente. Então não é velhice, hein, meninas? É a menopausa. Tem muita gente começando com ela aos 40 e pouquinhos. Exatamente. E acaba gerando um constrangimento. Elas ficam constrangidas, né, em falar. Chegam no consultório e dizem, olha, eu não quero mais viajar com minhas amigas, eu não quero mais fazer nada porque eu ronco. E como é que eu vou ficar no quarto com as meninas, né? E isso a gente tem que começar a trabalhar desde cedo, né? Essas estruturas para que elas sejam fortes também. Não, a gente tem que trabalhar a musculatura externa e interna também, né? Mas eu acho que antes de trabalhar a musculatura, a gente pode começar falando sobre as doenças sistêmicas que corroboram para a apneia obstrutiva do sono. Ixi, temos um monte aqui, poderíamos ficar o dia todo conversando sobre isso, né? Mas a obesidade, né, a síndrome metabólica é um fator que leva muito a gente a ter a apneia, né, do sono. O que é, né, essa questão do nosso estilo de vida, né, sedentarismo, ganho de peso, circunferência abdominal, cervical, né, diabetes propriamente dito, né, faz com que a gente tenha mais a apneia obstrutiva do sono, né. E também a gente observa assim hipertensão, né. Isso é um fator que a gente tem que observar de perto. Será que não tem uma apneia junto, que não está conseguindo ter o controle, né? Pacientes que têm doença renal crônica, tem que estar atento à apneia do sono. Insuficiência cardíaca, doenças respiratórias, né? Doenças respiratórias que exacerbam muito, que estão sempre com infecção, com falta de ar. Será que não, né, não é uma apneia do sono que está levando a esse difícil controle, né? E entre outras doenças, né? E a obesidade é disparado, né? Vamos lá então. Obesidade. Sobrepeso inclui-se. Uma das coisas. Número 2, diabetes mellitus. Pessoas diabéticas têm mais tendência a fazer a apneia obstrutiva do sono, mas devido também ao sobrepeso que eles acabam adquirindo. Né? Número 3, menopausa. Exatamente. 4, não é essa ordem, gente, nós estamos lembrando aqui para explicar para vocês. Uhum. Sedentarismo. 5, a falta de atividade física. Uhum. Né? Exatamente. 6, via aérea superior. Nariz entupido, palato frouxo, língua grande, queixo retraído, classe 3 se fala, né? Mento para trás. Então isso já vocês conseguem ter uma noção de até mesmo quando conversar com seu esposo, sua esposa, ou seu familiar que está roncando, comece a observar essas coisas se não estão associadas. Outra coisa que é importante tu ressaltares aqui junto, que é uma coisa que a gente vivencia, é que não é bonitinho criança roncar. Isso é um ponto bem importante. Criança que ronca não é legal, né? E a estrutura de via aérea, tu fala com muito mais propriedade, mas realmente a estrutura de via aérea da criança, ela é diferente do adulto, né? Não é bonito roncar, isso acarreta a longo prazo muitos malefícios para a criança. Porque a criança, ela vai dormir um número X de horas e quando ela ronca, aquilo ali gera um microacordar naquela criança. E isso vai levar a dano cognitivo, fragmentação do sono, dificuldade de raciocínio, baixa criatividade. Isso impacta no aprendizado da criança, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito falado, né? Criança que não dorme bem não se desenvolve bem. É a mesma coisa que eu falo no programa, já falei aqui com outros colegas. Criança que não ouve bem não se desenvolve bem. Exatamente. A criança precisa ter uma via aérea muito importante. E tu sabe isso para o desenvolvimento do arcabouço costal, musculatura diafragmática, desenvolvimento dos pulmões, traqueia principalmente, o desenvolvimento dos seios da face pela mandíbula e o desenvolvimento interno do nariz. É super importante. A criança precisa dormir bem, né? E tu tocou também num ponto, assim, que criança não dormir, não se desenvolve, é fato. Eu fico muito preocupada com
o número de horas que as crianças estão dormindo, elas estão dormindo muito pouco. Criança, adolescente, elas estão dormindo cada vez menos. E isso me preocupa, elas ficam nas telas até tarde. E excita o cérebro, né? Claro, a gente não falou aqui sobre doenças neurológicas que também estão relacionadas diretamente com a apneia obstrutiva do sono. Exatamente. A produção da melatonina vai ficar deficitária. Ela está começando a se desenvolver essa questão, né? De questões hormonais todas. E isso gera um impacto gigante a longo prazo. Sim, pouco sono, pouca melatonina, vai atrapalhar, alto cortisol, e assim vai. E aí acaba comendo muito mal, né? Acaba que os hormônios da saciedade, da fome, eles ficam também todos irregulados. Uma criança que vai ganhar peso, e aí fica aquele ciclo vicioso. Isso é uma coisa bem importante também. A gente está vendo crianças muito obesas, né? E que antes eu observava, a gente falava, criança que ronca é nariz, hoje, né? Isso é uma coisa, só que hoje a gente também está vendo crianças que roncam e são obesas. E isso é um impacto gigante a longo prazo, né? É porque a obesidade, eu tô falando bastante contigo hoje, porque hoje nós não temos roteiro, gente. Hoje estamos aqui porque passamos agora a Semana do Sono, que é uma semana comemorativa sobre alertas sobre a apneia obstrutiva do sono e afins. E eu trouxe a Annelise aqui para exatamente chamar a atenção de vocês. Então, sobre as crianças também, né? Não é só a via aérea entupida, e para os adultos também. Elegantemente, o sobrepeso, falando para não chamar gordo, né? Ele tem uma barriga pesada para o tórax se expandir, porque tem muita gordura periférica e intraabdominal. Tem gordura no pescoço. Gordura na língua. Tem gordura na língua. E tudo isso faz com que um pouco de cada problema torne-se uma obstrução. E agora falando dos extremos, né, Rodrigo? Às vezes também a gente fala assim, é idoso, não tem que tratar o ronco. Tem que. Tem que tratar o ronco, né? Isso já caiu por terra. Não é bonito um idoso dormir menos de 4 horas, não é bonito um idoso roncar. Isso gera danos cardiovasculares gigantescos neles, né? Tem que ser tratado. O objetivo é que viva com muita qualidade de vida, né? E sempre tem que fazer o tratamento, o diagnóstico correto, né? Explica aí para os nossos ouvintes e telespectadores ou espectadores de streaming como é que é o metabolismo de quando o corpo faz uma pausa respiratória no sono. Mas então vamos deixar essa pergunta para depois do intervalo dos nossos apoiadores. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando então do nosso intervalo, dos nossos apoiadores, eu aqui com a colega Annelise Weingärtner, pneumologista, vai responder então a nossa pergunta sobre os ocorridos que faz uma pausa, uma apneia do sono. Uma pausa no respirar causa uma bagunça gigantesca no nosso organismo, né? O que acontece? Essa obstrução da passagem do ar, né, faz com que o pulmão não receba o ar ali, né? Consequentemente, ele vai mandar estímulo para o cérebro. Opa, criatura, vamos, acorda. E isso demanda uma energia gigantesca do organismo. Faz com que tu aumente a pressão, tu tenta respirar e aí, para abrir aquela via aérea, tu demandou uma energia muito grande do organismo. Então, baixou a oxigenação, aumentou a pressão, no nosso cérebro gerou um acordar, isso desregulou todos os nossos hormônios também. Que nos tira do sono reparador, que é o sono REM. Exatamente. Doutora, eu faço apneia e não acordo durante a noite. Tu vai acordar. Te lembra. Né? O que é o comum? O habitual é tu estar num estágio de sono profundo,
tu vai para um estágio de sono mais superficial, né? Que é o sono que não descansa. Que é o sono que não descansa. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas meu sono é muito de baixa qualidade. Realmente, tu faz muito pouco sono profundo, que a gente precisa do sono. Nosso sono tem vários estágios, né? E um desses estágios é o sono que revigora, que nos restabelece, faz todo o nosso... Carrega a bateria. Exatamente, nosso reset ali para que a gente siga a vida, né, no outro dia. Então ele causa uma bagunça gigantesca. Fica com todas as questões, tu acorda e ali aquela via aérea abriu, mas tu acordou, tu, né, te movimentou na cama, tu não te revigorou, né? Por isso que é importante o que ela falou aqui, gente, porque a pessoa que faz a apneia do sono tem grande dificuldade de ou perder peso, exatamente. ou até mesmo ganhar peso. Porque isso eu vejo mais nas crianças. É Criança verdade. com a apneia obstrutiva do sono, que roncam muito, são magrelíssimos. Porque eles demandam muita energia para conseguir respirar de noite. Então é como se o sono, em vez de estar descansando, está fazendo ginástica. Exatamente. O corpo, ele vai entender o seguinte, eu sempre brinco com os pacientes, eu falo para ele assim, olha, pensa que coitado do teu organismo, ele entende assim, eu tenho que guardar muita energia porque de noite vem outra pedreira ali, eu tenho que tocar Vou pra maratona. Eu tenho que ter energia para aguentar toda essa minha jornada, porque meu cérebro não descansa. Né? Então eu guardo energia. E aí fica aquela coisa, por isso que quando a pessoa não dorme bem, ela tem uma propensão a comer coisas mais calóricas, com carboidrato, gordura, né? Para te manter alerta, né? Açúcar também, né? Açúcar agita as crianças também, né? E no adulto também, né? Porque se a gente come muito carboidrato ou açúcar próximo ao horário de dormir, a gente diminui o nosso tempo de sono em torno de 1h40. Excita, né? Excita o metabolismo. Deixa o sono todo picotadinho, né? Falar em sono picotadinho, dá uma orientada para as pessoas, então, sobre as drogas, associadas, assim, às lícitas e às ilícitas. A gente fala muito também do álcool, né? Inclusive as pessoas têm a cultura, eu vou tomar uma bebida alcoólica para dormir melhor, né? Isso não é verdade, né? Quando a gente ingere bebida alcoólica, as nossas estruturas do pescoço, elas relaxam muito mais. Consequentemente, tu vai fragmentar o sono, picotar mais o sono, né? O mesmo acontece também com algumas outras medicações, como clonazepam, essas, né, que a gente usa para dormir. Sedativos. Muito. Ansiolíticos. Muito acontece isso. A gente relaxa muito essas estruturas, né? E também, entre outras, né, as ilícitas, né? Tipo, por exemplo, a maconha também faz com que o nosso sono fique todo desregulado, né? Então, a gente tem uma tendência... E não só a questão do sono desregulado, fora também toda a estrutura de sono, né? Faz menos sono 3, que é o estágio de sono, um dos estágios de sono profundo, aumenta o tempo acordado durante a noite. E um ponto bem importante é que essas condições fazem com que a longo prazo a gente tenha a desenvolver doenças psiquiátricas, como ansiedade, depressão. Mas não só pelo uso de drogas, né? Não, pelo sono pelo ferrado. sono de baixa qualidade, me expressei... Para as pessoas entenderem melhor, que a gente vai conduzindo para que o povo entenda Exatamente. a importância da magnitude de uma noite de qualidade, de bom sono. Exatamente. Tem gente que me diz assim, eu tenho ansiedade, mas eu não quero tratar a ansiedade, mas eu não estou conseguindo mais dormir. É óbvio, tu não vai conseguir dormir mesmo, né, com ansiedade. E aí acaba ficando mais ansioso porque tu fica privado de sono, né? Tu fica com sono insuficiente, a quantidade de sono insuficiente, né? E acaba gerando uma bola de neve, né? Acaba dormindo mal, acaba ficando mais ansioso, acaba ganhando peso, acaba roncando e aqui é o coitado do psiquiatra que lute. E o clínico E também. o clínico, exatamente. Eu defendo sempre o clínico. O clínico é o primeiro, a primeira porta a ser batida deve ser do clínico. Eu defendo que todo mundo deveria ter seu clínico de estimação, né? Porque a gente tem que ter um clínico, né? Normalmente a gente sempre vai para o especialista primeiro, mas o clínico é a porta de entrada, né? Que distribuiria melhor sempre, né? Os recursos seriam mais, enfim, né? Então vamos começar, eu acho, aqui no programa, que é como se fosse uma bate-papo. Porque aqui a gente não está uma pergunta e resposta. É para chamar a atenção pública da importância de procurar pessoas que possam te ajudar no sono.
E o tratamento, muitas vezes, claro que é multidisciplinar. Exatamente. Tu quer falar um pouco sobre isso? Isso. Uma coisa bem importante, o sono tem a questão, ela é multidisciplinar. Tu vai demandar do médico, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o educador físico, o dentista, nutricionista e, enfim, né, uma equipe gigantesca, psicóloga, né? Isso é extremamente importante. E a terapia do sono, e agora vamos puxar para nosso dia a dia, a terapia do ronco e da apneia, ela é cada vez mais individualizada, né? A gente antigamente era uma cultura, um tratamento mais engessado e que ao longo dos anos a gente foi vendo que ele é um tratamento individualizado. Então, a gente pode ter o mesmo exame, parecidos, e cada um vai demandar um tratamento diferente. Isso tem que ficar claro, porque as pessoas, às vezes, elas vão direto em um local que já quer um tratamento X, dela diz, pô, mas o fulano se adaptou a esse tratamento, por que eu não me adapto? Né? Porque ele, tu é tu. Exatamente, é uma outra via aérea, é uma outra estrutura corporal, né? E a gente fala, né, da questão de ter um nutricionista. Os próprios alimentos nos fornecem, isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo, assim, uma cultura, às vezes, de suplementos. E aí, claro, né, não é entrando em outras especialidades, mas no sono, principalmente, existem alimentos que vão te propiciar ter aquilo que tu necessita, que tu não vai precisar repor, né? Por exemplo, o triptofano, é muito em grupos específicos que tu vai precisar repor, né, Rodrigo? Que nem eu falei, a conduta não é engessada. Mas falando em repor, né, essas reposições, também tem gente que faz reposições exógenas de manipulados que acabam também te excitando de noite ou à tarde que tu tomou aquilo, e te prejudicou também a tua qualidade do teu sono. Muito, muito. Esses dias, um exemplo, tá? Eu peguei um paciente que estava usando no manipulado para sono taurina. Um dos componentes era taurina. Taurina é para excitar. Gente, atenção nos energéticos, hein? Exatamente. Energético é cafeína. É concentrado igual do café, mais taurina, que é um outro estimulante que te dá uma sensação de bem-estar, né? Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente toma. Né? Chimarrão depois das 5 da tarde. Mateína, que nem eu digo. Isso é mateína, uma cafeína diluída que tu toma, não vai dormir. Não vai dormir, exatamente. E tem gente que dorme, mas dorme mal. A pessoa não sabe. A pessoa não percebe. Eu falo isso para os pacientes. Ai, mas eu tomo chimarrão, café depois das 5 da tarde e sempre dormi bem a vida inteira. Eu sempre falo, faz um teste. Para de tomar por 30 dias e depois volta a tomar. Unânime, 100% das pessoas chegam e falam para mim, a verdade, depois que eu parei de tomar chimarrão, café, chocolate, qualquer outro estimulante, depois das 5 da tarde eu estou dormindo muito melhor. Aí eu vejo um problema. A abstinência. Reclamam de dor de cabeça. Sabia? Reclamam. Tem um paciente que eu mando cortar o café, os 10 cafezinhos do dia que tomam, para diminuir, e eles reclamam, se eu não tomo café eu tenho dor de cabeça. Muitos anos pela adição sentem falta. Uhum. E na verdade acaba que faz um efeito funil, né? Em vez de fazer benefício, faz mais malefício. Porque tu não tá usufruindo dos benefícios daquela cafeína como um todo, né? Entra demais. Uhum. A gente falou um monte de coisa, mas eu tenho que falar da especialidade dela, gente. E as doenças pulmonares obstrutivas, asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse grupo de pessoas, a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, né, com relação à oxigenação durante o sono, né? São pessoas que têm uma tendência maior do pulmão não expandir adequadamente durante o sono, né? Isso é uma coisa muito importante. São pessoas que têm uma propensão a ter também ronco, apneia também, né? E também uma doença que a gente chama de hipoventilação alveolar. O que é isso, né, Rodrigo? É o pulmão que não se expande adequadamente e não faz a troca necessária gasosa durante toda a noite. O obeso mórbido sofre disso, né? Sofre. E é algo que a gente tem que ficar muito atento. Por isso que eu falo, o CPAP não é para todo mundo. E aí, nem tudo é CPAP, hein? CPAP. O tratamento é global, gente. Tem que saber a causa para tratar. Uhum, exatamente. E a gente tem que olhar, né, para o paciente que tem doença respiratória. Poxa vida, estou tendo muita infecção. Estou tendo muita falta de ar. Será que não é algum distúrbio do sono ali associado? Outro ponto, né? Pessoas que têm DPOC, asma ou fibrose pulmonar, tem muitas também insônias, né? Dificuldades de dormir durante a noite. Tanto a dificuldade de iniciar o sono, manter, ou até mesmo de
despertar precoce, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas isso tem a ver com a baixa oxigenação daí? Pode ter também a ver com relação a isso. E também, como pode ter com relação à oxigenação noturna e também pelo perfil, né? A gente fica preocupado, será que eu estou respirando bem? Preocupação e transtorno de ansiedade junto. Transtorno de ansiedade junto, exatamente. Então tem todo um... Nós falamos em CPAP aqui, mas quantas pessoas não sabem o que significa essa sigla? O CPAP, né, é uma sigla em inglês que é Continuous Positive Airway Pressure, Isso. CPAP. Pressão contínua em via aérea. É uma bombinha de ar, gente, que fica fazendo uma pressão de ar contínua para que esse ar dentro da cavidade nasal, então por isso que você tem o nariz bom, a língua bem posicionada, o cérebro, por mecanismos, daí a explicação vai ficar bem mais longa, entende que está tudo certo. Exatamente, ele não deixa a via aérea colapsar. Fechar. Exatamente. Ele é tipo um compressor de ar que manda um vento e uma essas bombinha. estruturas manda um vento ali e mantém. E aí a tudo língua não cai. Exatamente. E a pessoa consegue ventilar. Gente, nossa conversa passa muito rápido, sabe, Annelise? Nós já estamos chegando no final do nosso bloco, segundo bloco, no caso. Então, eu gostaria que tu deixasse tuas considerações, o teu @ para quem quiser te seguir, te mandar perguntas, inbox se quiserem, sobre isso, sobre a apneia obstrutiva do sono, de uma outra visão. Não a visão do otorrino que eu estou acostumado a falar no consultório, e sim a visão de uma especialista da medicina do sono e que não é otorrino, é pneumo. Então, isso é mais global ainda. Exatamente. A câmera é tua. Então, quem quiser me seguir, o meu @ é doutora Annelise Weingartner. Tem eu também o Instagram da minha clínica, que é @a clínica do sono. E também é bem importante o seguinte, que a gente tenha uma rotina de sono, que a gente olhe para o nosso sono e durma e acorda sempre no mesmo horário, evite estimulantes depois das 5 da tarde, faça exercício físico, cuide da alimentação, especialmente a alimentação que tu faz próximo ao teu horário de dormir, cuidado com a temperatura do banho, nunca tomar banho muito quente próximo ao horário de dormir, que isso vai estimular e tu não vai conseguir dormir. E estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, entre outros. Eu te agradeço novamente, agradeço a atenção e a paciência de quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que saúde não é brincadeira. Exatamente. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.